Evangelho de João, capítulo 10. João capítulo 10. Nós vamos ler aí o versículo de número 14 a seguir. Glória a Deus para sempre. João capítulo 10. Verso 14. Quem encontrou diz amém. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Até aí, coloca a tua Bíblia no teu assento, coloca a tua mão no teu coração, no nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome daquele que vive, o nome daquele que reina para todos sempre. Senhor Deus e Pai que está no céu, eis aqui a tua palavra. Fala com esta igreja, fala com este povo, através dessa palavra que é viva e eficaz. Manifesta o teu poder nesse lugar, nessa noite, Pai. Glorifica o teu nome mais uma vez, de maneira que este povo, ó Deus, venham ser fortalecidos, que a fé desse povo venha a ser aumentada, acrescentada nessa noite, através da pregação da tua palavra. Fica à vontade neste lugar, que o teu Santo Espírito venha ficar à vontade e a glorificar o teu nome aqui, nesse lugar, nessa noite. Manifesta o teu poder, glorifica o teu nome, mais uma vez, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus, e toma o teu assento em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus para sempre. Igreja, hoje o meu tempo é menor, é mais curto, é culto da ceia, mas eu preciso aqui, em poucas palavras, trazer o que o Espírito ministrou no meu coração nessa tarde de hoje. E a palavra que Deus colocou no meu coração, pela sua infinita bondade e misericórdia, é o capítulo 9 de João. O capítulo 9 e o capítulo 10, mais especificamente o capítulo 10, Jesus ele vai se apresentar como um bom pastor. Ele é o bom pastor, e como o próprio Jesus ele diz, o bom pastor ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. O autor bíblico chega a dizer que haveria alguém que pudesse dar a vida por alguém bom, por alguém que ama, por alguém que seja uma pessoa boa, mas não haveria alguém que pudesse dar vida por pecadores. E Jesus ele deu a vida dele por pecadores como nós. Pessoas falhas que já fizeram as mais diversas maldades. Algumas aqui menos, outras mais. Eu já fiz muita coisa terrível. Talvez alguns aqui não fizeram tanta coisa assim. Talvez nasceram em berço evangélico. Talvez foram criados com uma cultura, uma tradição diferente. Mas eu sei que muitos aqui, inclusive até do tráfico, do crime, Deus arrancou a vida de tantos. Alguns que conheço, que até mesmo já chegaram a cometer homicídios e tantas outras barbaridades, mas Jesus morreu por ele também. Independente de quais foram as maldades e atrocidades que porventura um dia você tenha feito,
ou que qualquer outro ser humano tenha feito, se esse ser humano ele chega ao arrependimento, por ele Jesus morreu também. O sacrifício da cruz, quando Jesus fala que ele é o bom pastor, eu sou o bom pastor, e o Pai me ama porque eu sou o bom pastor, e Ele me ama porque Ele sabe que eu vou dar a minha vida pelas ovelhas. Eu dou a minha vida. Eu vim ao mundo aqui, quando ele falava essa narrativa bíblica, ele está falando aqui em uma época que ele estava na terra ainda. Ele ainda estava aqui andando entre os homens, de maneira física, não havia morrido ainda, mas ele já falava abertamente que ele era esse bom pastor, e que esse bom pastor daria a vida pelas ovelhas. E por mais que hoje em dia as ovelhas dos nossos dias fiquem procurando bons pastores como Cristo, elas nunca vão achar. Porque como Cristo não existe nem mais um sequer. Jesus foi o único pastor perfeito, o único pastor que não encontrou engano na sua boca, o único pastor que não foi fraco, que não foi falho. Depois dele não existe mais ninguém, e nunca existirá, e se frustrará aquele que procura pastores perfeitos, porque não existe. Talvez eu seja um dos mais falhos, porque não existe o homem que não erre e que não falhe. Porque aquele que diz que não erra, aquele que diz que não falha, ele é mentiroso. Porque em algum momento estamos errando, é claro, atentos, ligados para não cometer erros, mas quando cometemos os erros, corrigimos eles. Porque a Bíblia diz que em 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos, eu vos escrevi isso para que não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. E os versículos anteriores vai dizer que aquele que pecou, mas confessa seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. E Jesus morreu, foi pelos pecadores mesmo. Jesus morreu na cruz, foi para realmente perdoar o pecado de muitos, como disse Isaías. E ele está se apresentando no capítulo 9 como esse bom pastor. Ele se apresenta no capítulo 10 como a porta das ovelhas. Ele se apresenta como uma porta. E nós sabemos que essa porta não é a porta larga, é a porta estreita. Ele se apresenta como a porta, como o bom pastor. E ele diz que o bom pastor, ele passa pela porta das ovelhas. Aquele que não passa pela porta, que é o próprio Cristo, ele diz, é salteador, é ladrão, é roubador. Porque os pastores que não passam pela porta, e ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Os pastores que tentam pegar um atalho, porque conhece alguém, é amigo de alguém, tem dinheiro, tem condição, eles pegam atalhos. Jesus diz que esses pastores não são pastores, eles são salteadores. Eles são ladrões. E ele diz que o ladrão, ele vem ensinando a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus diz, eu sou bom pastor, mas eu venho para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas o texto, isso eu estou trazendo para vocês o contexto. Porque o texto que eu quero pregar aqui é exatamente o versículo de número 18, a seguir. Porque no versículo 18, Jesus diz assim que, no versículo 17, melhor falando, ele diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida, eu dou a minha vida para tornar a trazê-la. Só que aí no versículo 18, ele vai e explica algo interessante. Que quem sabe uma simples leitura passa desapercebido. Um simples conhecimento histórico do sacrifício de Jesus na cruz, uma não leitura desse versículo nos faz passar desapercebido de algo do sacrifício de Jesus que não pode ser passado desapercebido.
Pastor, o que? Ele vai dizer isso aqui no versículo 18. Ele diz: ninguém tira a minha vida. Não tem ninguém capaz de tirar a minha vida. Ele diz bem assim: é eu que estou dando a minha vida. Não é o diabo que está tirando a minha vida, que está tomando, não. Eu estou doando a minha vida. Eu estou dando a minha vida. Não existe nada de ninguém capaz de poder tirar a vida de Cristo se ele não tivesse entregado ela ao Pai. Porque quando olhamos para Judas negando a Jesus, lembra do contexto? Quando olhamos para Judas, lá eu li isso aqui na abertura do culto, Jesus termina de orar no Getsemane, desce, e quando está descendo ali no jardim ainda, vem Judas na direção de Jesus. Ele havia combinado com os doutores da lei que aquele que ele desse um beijo era aquele que era o Messias. Ele vai na direção de Jesus, e quando Jesus olha para Judas, Jesus fala: amigo, que vês a mim? O que vem fazer aqui? A Judas vai na direção de Jesus e o beija. O chamado beijo da traição. Aí quando Judas beija Jesus, Jesus diz: Judas, amigo, com um beijo tu trai o Filho do Homem. E quando Judas se aparta, os soldados se aproximam, prendem Jesus. A Bíblia diz que eles vêm com espada, com paus, com lança. Eles prendem Jesus ali lá no alto do monte do Getsemane, no Monte das Oliveiras. E quando os soldados prendem Jesus, Pedro arranca a espada da bainha e corta a orelha de um dos soldados que estavam ali prendendo Jesus. A atitude de Pedro é imediata. Quando os soldados pegam Jesus, ele desembanha a espada de maneira imediata e, sem pensar, corta a orelha do soldado. Jesus imediatamente repreende Pedro. Pedro não, Pedro. Ele pega a orelha do soldado, coloca no lugar, faz um milagre ali, no alto do monte. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu está achando que eles estão me matando, velho? Tu acha que eles estão me levando contra a minha vontade? Estamos interpretando aqui o que Jesus disse. Pedro, tu acha que eu estou indo para lá porque sem querer ir? Tu acha que eu estou indo para lá porque eles são mais fortes do que eu? Pedro, e aí? Não é tua espada, Pedro. Aí ele diz isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Ele diz: Pedro, se eu quisesse, tu acha que eu não podia orar a Deus aqui agora? Eu pediria a Deus e Deus enviaria aqui agora mais de 30 legiões de anjos. Agora, Pedro. Mas entenda uma coisa: não é eles que estão tirando a minha vida. O que Jesus estava dizendo é: eu que estou dando a minha vida por vocês. Aí aqui no relato de João é isso que Jesus está dizendo: ninguém tira a minha vida de mim. Eu estou dando a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu estou dando a minha vida por elas. E quem são essas ovelhas? Jesus vai dizendo nos versículos anteriores: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Há quem diga que Jesus morreu pelo mundo todo. Há quem diga que o mundo todo vai ser salvo, a chamada doutrina universalista. Pastor, que doutrina é essa? É uma doutrina que diz que Jesus morreu pelo mundo todo, que Jesus perdoou o pecado de todo mundo e que ninguém vai se perder, que ninguém vai para o inferno, porque Jesus morreu por todos. Isso chama-se doutrina universalista. Deus salvou a todos, Jesus salvou a todos, e isso não é bíblico. No versículo de número 13 ele está dizendo, no versículo 14 ele diz: eu sou um pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido.
No contexto, ele vai dizer que as minhas ovelhas pertencem ao meu Pai, estão da mão do meu Pai, e da mão do meu Pai ninguém arrebata. Ninguém pode tirar as minhas ovelhas de lá. O que ele está dizendo é isso: eu dou a vida pelas minhas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Elas podem estar onde for, elas podem estar onde for, pode estar longe, pode estar perto, quem sabe pode até estar em pecado ainda, mas um dia elas ouvirão a minha voz e virão até mim. Glória a Deus. Lembra quando você ouviu a voz dele pela primeira vez? Sabe quando é que sabemos que somos ovelhas? Quando começamos a reconhecer a voz do nosso bom pastor. Pastor, como é que eu sei que eu sou ovelha ou sou bode? Como é que eu sei se eu sou joio ou trigo? Como é que eu sei que eu sou chamado ou escolhido? Como é que eu sei se serei dos perdidos ou dos salvos? Como é que eu sei? Quando você aprender a ouvir a voz do teu pastor. Não estou falando desse pastor. Estou falando a voz do bom pastor. E o bom pastor é quem? É Jesus. Porque há muitos pastores por aí mentirosos. Porque há muitos pastores por aí que não estão preocupados com a ovelha. Não estou falando de pastor humano. Estou falando de aprender a ouvir a voz do bom pastor. Pastor, mas eu nunca ouvi Jesus falando pessoalmente comigo. Ele está falando pessoalmente contigo hoje. Glória a Deus. Através dessa palavra. Glória a Deus. Jesus não precisa descer aqui frente a frente comigo para falar comigo, para me saber quem é Ele. Através dessa palavra o bom pastor fala conosco todos os dias. Glória a Deus. E hoje pessoalmente Ele está falando contigo aqui nessa noite. Ele está dizendo: eu sou o bom pastor. Se você durante a tua vida inteira procurou alguém que pudesse te ajudar, alguém que pudesse se entregar por você, se durante a tua vida inteira você procurou um caminho, você procurou uma porta, você procurou uma solução, se durante a tua vida inteira você procurou a verdade, você procurou um caminho, você procurou a vida, você procurou fazer o que é certo, se durante a tua vida inteira você procurou alguém que não mentisse para você, alguém que não te enganasse e alguém que te amasse ao ponto de entregar a vida dele por você, ele está dizendo: eu sou essa pessoa que você procurava. Jesus está dizendo: eu sou quem você procura, porque eu sou um bom pastor e o bom pastor deu a vida por você. Ninguém matou ele e ele se entregou. Se ele não quisesse ir para a cruz, ninguém levaria ele. Ele quis ir por você. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Ele não foi levado à força. Ele foi porque ele precisava estar ali. Ele foi porque a cruz era a nossa última chance. Ele foi porque a última chance das ovelhas era o pastor morrer na cruz. A única alternativa das ovelhas era que o bom pastor padecesse na cruz. E ele foi até ali. Aí nós vemos, e algumas vezes lendo aquela passagem, pensamos que ele foi levado à força, que ele não deveria ter ido para a cruz. Se ele não tivesse ido para a cruz, nós estávamos perdidos. É por isso que Mateus capítulo 12, João, ele vai dizer que é necessário que o Filho do Homem padeça. É necessário que o Filho do Homem seja escarnecido e seja morto. E ressuscite ao terceiro dia. É necessário. É por isso que no Getsemane ele orou dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele sabia que ia ser um cálice, mas sabia que era necessário por causa
dessas ovelhas que estão aqui dentro hoje. Que por mais que digamos que são ovelhas do pastor Marcelo, mas na verdade não são. Vocês são, nós somos ovelhas do bom pastor, e o bom pastor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você não sabe se o pastor Marcelo seria capaz da vida por você. Você não sabe se o pastor fulano seria capaz da vida por você. Jesus não precisa falar. Pastor Marcelo fala aqui: gente, eu sou capaz da vida por vocês. Pode ser só uma conversa furada. Jesus, ele já deu a vida dele por você. Ele já deu, ele já se entregou, ele já foi para a cruz. E olha quantas pessoas, tanto que quando as pessoas olhavam para a cruz antes de Cristo, a mensagem que a cruz passava era de terror, porque a morte de cruz era o pior tipo de morte que existia naquela época. Era o pior tipo de castigo que podia se dar a um homem naquela época. Era para os mais perversos homens, era para os mais perversos seres humanos, porque era uma morte dolorosa, humilhante. Além de uma morte dolorosa e humilhante, lá em Deuteronômio capítulo 12, Deus havia dito que todo homem que fosse condenado à morte e fosse pendurado no madeiro, esse homem não podia nem enterrar ele nos territórios de Israel, porque todo homem, Deus havia lançado uma maldição: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Além da cruz representar uma morte horrível, horripilante, no mundo espiritual ainda havia uma maldição sobre quem sofria a morte pendurado no madeiro. É por isso que ele, além de entregar a vida por nós, ele se fez maldito na cruz por nós. Porque pelo que nós fizemos até hoje, durante a nossa vida de pecado, ser pendurado no madeiro era o preço para nós. Maldito, pendurado no madeiro. Mas Jesus, ele fez isso por mim e por ti, porque nós não suportaríamos isso. Alguém precisaria vencer na cruz. Alguém precisaria ressuscitar. Alguém precisaria vencer a morte. E como é que nós venceríamos a morte? Não foi a morte que venceu Jesus. Jesus se entregou à morte. Nós não. Nós, quando a morte chegar, ela vai nos levar. Quando a morte vier, quando chegar o nosso dia, a gente vai. Porque a Bíblia diz que ao homem está determinado morrer apenas uma vez. E depois disso segue-se o juízo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então todos nós passaremos por ela, com exceção daqueles que serão arrebatados quando a trombeta soar. Mas se porventura a morte chegar antes da trombeta soar, nós passaremos por ela. Nós não venceremos a morte ainda. Mas houve um que mesmo antes de ir para a cruz, a morte estava doida para vencer ele, mas ele já estava ensaiando que era ele que queria vencer a morte. Pastor, como é? Quem foi esse? Lembra da viúva de Naim, que estava carregando o filho morto, já estava caminhando para o cemitério, estava indo com a comitiva para o cemitério. Do outro lado quem vinha? Jesus com a comitiva. O morto estava dentro do esquife,
Jesus manda parar aquele velório e ordena aquele menino, levanta. E o menino levanta de dentro daquele caixão. E Jesus começa a mostrar que a morte não iria vencer ele, não. Ele começava a mostrar ali que a morte que estava doida para vencer ele não iria ser bem assim. A Bíblia diz em João capítulo 10, capítulo 11, melhor falando, que havia em uma aldeia chamada Betânia um certo Lázaro, que havia adoecido, morrido. A morte leva Lázaro, o corpo de Lázaro é colocado dentro do sepulcro. Maria, Marta, desespera chorando. Senhor, se tivesse aqui não teria morrido. Jesus no quarto dia vai até a cidade de Betânia. Quando chega em Betânia, a morte já tinha vencido Lázaro. Lázaro já estava dentro do sepulcro. E quando Jesus vai se aproximando do sepulcro, ele chora ali, olhando para o sepulcro, ele diz: Lázaro, vem para fora. A morte que havia vencido Lázaro começou a reconhecer ali que havia alguém que era muito mais poderoso do que a morte. A morte começou a perceber que alguém muito mais poderoso do que ela estava pisando nessa terra. Porque a morte havia levado o filho da viúva e Jesus ressuscitou. A morte havia vencido o irmão de Marta e de Maria chamado Lázaro. Jesus o chamou de dentro daquele sepulcro. A morte começou a perceber que alguém muito mais poderoso do que ela estava ali. E quantos outros não foram, não viveram experiências extraordinárias com Cristo? E quando Jesus ele vai para a cruz, quem sabe a morte pensou: agora eu vou vencer. Ele me venceu na vida do filho da viúva. Ele ressuscitou o Lázaro, agora eu tiro a vida dele. Jesus ali na cruz, na 9ª hora do dia, a Bíblia diz que ele expira, ele morre. Antes ele diz: está consumado. Ele olha para o céu para não dar gosto para a morte, porque a morte queria vencê-lo na cruz. Mas antes da morte vencer na cruz, ele olha para o céu e diz: Pai, em tuas mãos nada de morte, nada da morte vai me levar, nada da morte está me vencendo, não. Ele olha para o céu e diz: Pai, a morte está me levando, não. A morte está, não. Ele olha para o céu e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que significa isso, pastor? Não foi a morte que roubou a vida de Cristo, mas foi Cristo que se entregou nas mãos de Deus, no meu lugar e no teu lugar. E se ele não quisesse se entregar, ele não estaria ali naquela cruz. Glória a Deus. É levado para dentro do sepulcro. Fica sexta-feira à noite e a morte comemorando. Fica sábado o dia inteiro e a morte comemorando. Fica sábado à noite e a morte comemorando. Mas domingo de manhã, glória a Deus, domingo pela manhã, quando as mulheres estão indo no sepulcro para poder preparar o corpo dele, para poder ungir um corpo de Cristo que aparentemente havia sido vencido pela morte, são deparadas com anjos que estão ali no jardim. E o anjo diz: por que procura entre os vivos aquele? Por que procura entre os mortos, melhor falando, por que procura entre os mortos aquele que está vivo? O que os estavam dizendo para aquelas mulheres aí: a morte não foi capaz
parou César, a morte parou o faraó, a morte parou os imperadores e reis do passado, a morte parou até os profetas, parou Isaías, Jeremias, Ezequiel, a morte parou todos eles, mas a morte não foi capaz de parar o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não está mais no sepulcro. É por isso que ele disse: eu tenho poder para entregar e para tornar a tomar. Não existe ser humano que seja capaz de fazer isso. Ele disse: eu sou. Eu tenho poder para dar minha vida e para tomá-la de volta. É por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 47, ele diz bem assim. Nos versículos anteriores, ainda Paulo diz: em verdade vos conto um mistério, nem todos nós morreremos, mas seremos transformados. E quando aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, e quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que diz. O que é, Paulo? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Paulo está dizendo quando se cumprir, porque em Cristo já se cumpriu isso. Já se cumpriu o quê? É como se fosse Cristo falando para a morte no terceiro dia, dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua força? Jesus venceu na cruz, ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia para nos garantir a vitória também. É por isso que antes da cruz, quando falava cruz, medo, pânico, pavor, porque era o pior tipo de morte e ainda o pior tipo de maldição. Depois da cruz, Paulo diz: olha o que era antes da cruz, viu? Antes da cruz, Jesus sendo levado, e aí as pessoas que estavam ali viram Pedro perto da fogueira. Aquele ali é do dele, ó, bora matar também. O que Pedro fala? Não, eu não sou desse daí não, morrer tô fora. Eu não sou deles não. Aí alguém vai e fala: tu é dele, Senhor. Como é que ele fala aí? Ele fala igual o Galileu, ó, é deles aí, ó. Não sou. Aí alguém diz: certamente ele é um deles. Aí Pedro fala: não sou, e sai correndo. Aí quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, Jesus olha para ele, o galo canta e Pedro lembra: certamente tu me negará 3 vezes o galo canta. Antes da cruz, medo, pânico, só de imaginar um tipo de morte de cruz. Depois da cruz, Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. Diz a história que ele não se achou digno de ser crucificado como Cristo. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Posso pedir uma última coisa? Posso pedir? O que é? Vai pedir para te salvar? Vai negar Jesus? Não. Eu quero pedir para me crucificar de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado igual a Cristo. Depois da cruz, olha Paulo. Eu queria tanto permanecer entre vocês aqui, mas dá vontade de partir, sabe? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olha o que é a morte depois da cruz. Antes da cruz todo mundo tinha medo de morrer. Depois da cruz a morte é uma volta para casa. Antes da cruz, incerteza da salvação. Depois da cruz, Paulo diz: a nossa cidadania não é daqui, a nossa cidadania é dos céus. Ou seja, antes da cruz, medo da morte. Depois da cruz, é volta para casa. Porque antes da cruz, morrer sem Cristo era incerteza, era dúvida, era insegurança. Depois da cruz, aquele que vive em mim, ainda que esteja morto
morte, depois da cruz, é vida. Glória. É por isso que o cristão não pode ter medo da morte. Ele tem que ter medo de morrer no pecado. Ó Pedro, ó Paulo, a nossa cidadania não é daqui, nós somos cidadãos do céu. Olha Pedro, nós somos peregrinos. O que é peregrino? Está aqui uma temporada, está passando por a terra, mas o nosso lugar não é aqui na terra. Nós somos cidadãos do céu, somos peregrinos aqui nessa terra. Ah, mas eu amo essa terra aqui, eu quero ficar aqui. Está na religião errada. A certa é a TJ, que vai ficar todo mundo aqui. Não é que eles pregam isso, que vai ficar aqui na terra, vai herdar a terra. Eu quero herdar o céu. Eles vão povoar a terra, eu quero povoar o céu. Porque a Bíblia diz isso. Porque para mim o viver é Cristo. Eu vivo em Cristo agora. Mas o morrer para mim agora é lucro. Porque se eu morro agora, eu vou para a glória. Se aqui eu choro ainda, lá não vai haver choro. Se aqui ainda eu fico doente, lá eu não vou ficar. Se aqui ainda tem dor, tem sofrimento, lá não vai ter. Porque lá não vai ter choro, nem dor, nem tristeza, nem sofrimento. É por isso que viver Cristo alegre, nós vivemos alegre em Cristo, mas mais alegre ainda quando estivermos plenamente com Ele na glória. E isso só é capaz porque Ele se entregou por nós. Ninguém obrigou Ele. Vai você. Não, Ele foi de livre e espontânea vontade. Não foram os soldados que levaram Ele à força. Foi Ele que foi de livre e espontânea vontade. Não foi os anciãos, nem os líderes. Não, eles só foram usados ali, mas Ele foi de livre e espontânea vontade. Porque o próprio Jesus disse: se eu quisesse orar, eu pediria a Deus aqui agora, Ele mandaria 30 legiões de anjos aqui agora. Ninguém tem poder para tomar a vida de Jesus. Só Ele tem poder para dar essa vida. E Ele escolheu dar por você. E o que você escolhe hoje por Ele? Ele escolheu dar a vida dele por você. O que você já foi capaz de dar por Ele? O que você já foi capaz de fazer por Ele? Jesus diz bem assim, ó: Ele se diminuiu, mesmo sendo achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, e sendo achado na forma de servo, foi fiel até a morte, e morte de cruz. Sabe o que significa isso? Por mim, o grande se fez pequeno. O Deus se fez servo. Levantou do trono e se fez servo por quem? Para entregar a vida dele por mim. Pastor, e o que resta para nós? O que eu tenho que entregar agora? Só a tua vida para Ele. Ele já entregou tudo o que tinha que entregar. O mais doloroso Ele entregou. O de mais doloroso Ele entregou por nós. E tudo que Ele espera de nós é que entregamos a Ele agora a nossa vida. É isso que Cristo espera agora de nós.
Porque Ele já deu a vida dele pelas suas ovelhas. Ele já entregou a vida dele por você. E Ele sabe todas as tuas... O que você sente na pele, Ele sentiu. Os desejos que você sente na tua carne, Ele sentiu. Porque Ele se fez homem para sentir exatamente o que você sente. Quando você chora, Ele veio, se fez homem para saber o que é um choro. Quando humilham você, Ele foi humilhado também, Ele sentiu na pele o que é humilhação. Quando é rejeitado pela família, Ele foi rejeitado pela dele também, sentiu na pele. Quando chamam você de falso profeta na tua cara, Ele foi chamado também de demoniado na cara. Ele passou por tudo isso que você passa, ou que passou, ou que vai passar. Ele passou por tudo isso, Ele vivenciou tudo isso, e assim ainda entregou a vida dele por você. E sabe o que Ele espera agora? Ele espera que você que está cansado, sobrecarregado, entregue agora a tua vida para Ele. Ele entregou a vida dele por você, e o que Ele espera é que você entregue a tua vida para Ele. Porque quando você entrega a tua vida para aquele que venceu, Ele te faz um vencedor também. Quando você entrega a tua vida para aquele que venceu a morte, você vencerá a morte também. Assim como um dia Jesus disse para a morte: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Assim um dia também diremos para a morte: onde está a morte, a tua vitória? Porque quando a nossa vida está na mão daquele que venceu a morte, nós venceremos ela também. Porque a morte não nos assusta mais. Porque a morte para nós agora é a volta para casa. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se coloca de pé comigo. A morte agora é a volta para casa.